Acho que está voltando. Pronto. A partir do versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião. E com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Irmãos, o capítulo 14, ele surge para responder uma lacuna, uma pergunta, que está no capítulo 13. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que o contexto de um texto bíblico é fundamental. E há uma regrazinha de hermenêutica bíblica que diz que o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. No capítulo 13, alguém fez uma pergunta. No versículo 4, o texto diz assim: todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é que pode lutar contra ela? Aí aqui no capítulo 14, o Cordeiro em Sião está em pé, com atitude de vencedor. Então, o capítulo 14 é uma resposta às demandas do capítulo 13. Veja, então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé. Isso é atitude vitoriosa sobre o monte Sião. Sião é o nome poético de Jerusalém, aqui não deve ser encarado no seu sentido geográfico, mas no seu sentido teológico, como um símbolo do local onde Deus reina e habita. Reflete a teologia no Antigo Testamento, sobretudo no Salmo 9, Salmo 76, Isaías 24, Isaías 52, Miqueias, onde o Senhor reina em Sião. É a ideia do lugar aonde ele reina. E veja que junto do Cordeiro estão aqueles que foram selados por ele, que é o povo de Deus. E com ele 144.000, reverberando o que foi do capítulo 7, os selados de Deus, povo de Deus, que é a totalidade dos salvos, a totalidade dos redimidos, selados, ou seja, por esse Cordeiro é protegido, e esse Cordeiro tem domínio, pertença, é povo dele. Cristo é soberano, ele reina, mesmo que muitas vezes a igreja sofra ou esteja sofrendo sobre a terra. A perspectiva do livro de Apocalipse é trazer para o leitor a esperança, a certeza, a convicção de que o Senhor reina, o Cordeiro reina. Então, eles em contraponto, veja o contraponto ao capítulo 13. No capítulo 13, os adoradores da besta estão selados. No capítulo 14, os adoradores do Senhor também estão selados. Estão selados com o nome dele e estão selados com o nome do seu Pai. Agora vamos ver o que é que eles estão fazendo. Os versículos 2 e 3. O texto diz assim: ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um hino novo diante do trono. Dos 4 seres viventes e dos anciãos, ninguém podia aprender o canto, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Irmãos, o povo de Deus é um povo que canta. Se o Cordeiro está em postura de vitória, de vitorioso, no monte em pé, o povo de Deus é aquele que canta e está cantando o cântico de vitória. Contrapõe o capítulo 13 no versículo 6. Quem é esse que pode vencer? Eis aí, não o que pode vencer, mas o que já venceu na cruz do Calvário. Então, eles estão adorando ao Senhor. Lembra o cântico de vitória no livro de Êxodo, no capítulo 15, quando o povo passa a pés enxutos pelo Mar Vermelho,
Moisés entoa um cântico de vitória. No livro de Juízes, no capítulo 5, quando Débora consegue vencer Cícera, o general, e colocar ordem em todo o caos que estava instalado ali naquele lugar, ela também entoa um cântico de vitória. É comum, irmãos, que depois de a batalha, os remanescentes, aqueles que ganham, eles entoam um cântico, e esse cântico está ligado profundamente à vitória. Esse cântico comunica a gloriosa vitória dos santos que permaneceram fiéis a Jesus. Não foram todos. Está cantando um cântico novo aquele que foi comprado. Ou seja, ele tem o seu pecado remido por Deus. E esse cântico é restrito, não são todos os que cantam. O povo de Deus vitorioso com o Senhor é que está entoando um cântico de vitória. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter uma dimensão mais profunda, maior da adoração ao Senhor. Precisamos entender que o nosso Deus é o Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, não apenas pelo que Ele faz, sobretudo pelo que Ele é. Ele é Deus poderoso, os 4 seres viventes, os anciãos, todos aqueles que comportam o trono, estão celebrando a vitória do Cordeiro, o Cordeiro que está em pé e o seu povo está ao seu lado. Irmãos, esse povo tem uma identificação especial. Versículos 4 e 5. Estes, os 144, povo de Deus, esse povo selado, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, eles são imaculados. Eu gostaria de realçar mais uma vez que esse texto, ele é um texto polêmico. As muitas visões sobre a interpretação escatológica, do final dos tempos, atribui valores diferenciados a esses 144 mil. Se for colocado de uma forma mais literal, há quem entenda apenas o povo judeu, que em tese se encontra com o Senhor na tribulação, mas de uma forma mais ampla, há de se entender como povo de Deus. E como povo de Deus, eles têm uma identificação espiritual. Qual é a identificação espiritual? Eles adoraram apenas ao Senhor. Eles não se prostituíram religiosamente. O contexto da prostituição, ou do adultério, você quer falar, no que está aí nos versículos 4 e 5, ele deve ser entendido de forma figurativa. Por quê? Porque nos textos bíblicos, a idolatria, ela é encarada como uma espécie de adultério. O relacionamento entre Israel e Deus deveria ser uma coisa muito íntima. O relacionamento entre Jesus, o Cordeiro, e a igreja é uma marca tão íntima que é simbolizada como um casal. O Cordeiro é o noivo e a igreja é a noiva. Então, neste sentido, não estamos falando nas questões de matrimônio ou um grupo especial de pessoas que não tiveram ou não se casaram ou coisa parecida, inclusive porque a questão do casamento é uma questão que tem um apoio, um apreço grande nos textos bíblicos. A questão não é essa. A questão é que o texto bíblico, em tese, no que tange à idolatria, a idolatria é encarada como um adultério espiritual. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, no capítulo 3, o versículo 9. Jeremias, no capítulo 3, o versículo 9.
momento em que o Senhor acusa a idolatria de Judá. Veja como Jeremias relata isso no versículo 3. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Ou seja, o adultério a figura é simbólica, é metafórica, é um adultério espiritual. A ideia é espiritual. Veja Ezequiel no capítulo 23, vá um pouquinho mais para frente. Ezequiel no capítulo 23, o versículo 37. Ezequiel 23, 37 diz assim: pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos. Ou seja, a ideia é de prostituição no sentido religioso. A ideia é de idolatria. E isso é tão forte, irmãos, que praticamente um profeta teve a sua vida marcada por essa ideia, que é o profeta Oséias. O profeta Oséias é um profeta que ele se casa com uma mulher que se prostitui. E nesse casamento entre Oséias e essa mulher que se prostitui, o Senhor tem como símbolo do relacionamento entre ele, que ama e tem misericórdia, que quer restituir, e Israel sempre se prostituindo, buscando adoração a outros deuses. Então, irmãos, a ideia é essa. E aqui a gente vê que esse povo, na sua identificação espiritual, é povo santo. Eles não se contaminaram com o sistema. É a noiva do Cordeiro que está ao lado do Cordeiro. E desta feita, ela está pura. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 11, no versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2. Segunda Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2. O texto diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Ressalta mais ainda a ideia que aqui está nesse texto, dos versículos 4 e 5. Esse povo é um povo que se apresenta puro, irrepreensível. E como símbolo de pureza, de irrepreensibilidade, eles não usam a ferramenta do maligno. Qual foi a ferramenta do maligno que nós vimos no capítulo 13? O engano, a mentira. E qual é a ferramenta que o povo de Deus, separado por Ele, noiva do Cordeiro, selada, não usa? Versículo 5. Mentira. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. São imaculados, literalmente irrepreensíveis. Ou seja, povo santo de Deus que não se rendeu à idolatria. E a idolatria é o padrão cultural do domínio humano e dos sistemas que as bestas criam. Dando seguimento ao texto, agora vem 3 anjos. Esses 3 anjos apresentam uma mensagem inusitada. Vamos ao primeiro anjo, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo, que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo, ele
homologa tudo aquilo que está acontecendo. O cordeiro está no monte em atitude vencedora, ladeado com o seu povo, ladeado com sua noiva, cantando o cântico da vitória, em resposta à pergunta que foi feita: quem é que pode vencer a besta? Eles já venceram, e o evangelho eterno que proclama, ou que é proclamado, é o evangelho eterno da vitória de Deus. Essa é a boa nova eterna. O nosso Deus é um Deus vencedor. E esse anjo faz um convite em resposta àquilo que foi argumentado no capítulo 13, no versículo 6. Quando a pessoa faz a pergunta: quem é como ela? Quem é como a besta? Aí aqui é a sugestão do anjo. Não vá por aí não. O convite que o anjo faz é de muita sensibilidade. Ele diz em alta voz, um sinônimo de exortação. Ele diz: vocês temam a Deus. Esqueça esse negócio de besta. Besta não. Temam a Deus. Glorifiquem a Ele. Sabe por quê? Porque chegou a hora do seu juízo. Vocês devem adorar aquele que realmente tem poder. Esse convite é uma resposta àquilo que ocorre no capítulo 13, no versículo 4, e é um convite que é dirigido a todos os homens. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A proclamação das boas novas, ela é maravilhosa para os que creem, mas ela é amedrontadora, porque, me perdoe a franqueza, mas os textos bíblicos nos apontam para uma realidade incômoda para os ouvidos da sociedade líquida, uma realidade incômoda para o mundo pós-moderno. É que um dia nós vamos estar face a face com Deus e Ele vai julgar. Ele vai julgar. Reinar com o Cordeiro implica julgamento. E aqui, irmãos, uma das batalhas mais antigas que nós vemos tanto nos textos bíblicos, como nós vemos hoje na sociedade. A sociedade traz a ideia sempre de um Deus bonzinho, inofensivo, um deusinho fofinho, que não solta as tiras, que não tem cheiro. Aquela coisinha dominável. Toda coisa boa. Deus é tudo de bom. Não é bem assim não. E essa ideia é muito antiga. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 3. Deixa eu lhe mostrar o argumento do dragão. Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Olhe para mim. Satanás sempre vai causar, através do seu engano, a separação entre o homem e Deus. Em primeiro lugar, sugerindo que Deus não é tão bom quanto os homens pensam que é. Porque a ideia implícita na primeira pergunta que a serpente faz é: mas rapaz, que Deus ruim, não deixa vocês comer de nem nada daqui no jardim, vocês vão comer não, é? Menino, que Deus terrível. E começa assim, o diálogo começa, porque você vê uma pergunta que vem de forma direta, mas ela infere pensamentos. A ideia de um Deus mau. Mas isso é possível, pai, você não pode comer nada aqui. Vocês já viram isso?
Essa ideia não fica só aí, não. Pare só. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Por que é que você vai se importar com isso? Você não vai morrer, não. O que Deus falou, não. Se importa com isso, não. Deus é bonzinho. Tu acha o quê? Um Deus que é bondade, ele vai agir de forma negativa? Como é que pode? Pois, irmãos, esse pensamento, esse raciocínio, é o pensamento que está na religiosidade que representa hoje o mundo pós-moderno. Um Deus bonzinho, que não vai punir ninguém. Na figura teológica do universalismo, depois você faça pesquisa sobre isso, universalismo é a ideia de que todos os homens são salvos e que tudo aquilo que Cristo fez atinge a todos. E que Deus não vai punir, não. O inferno é aqui na terra. Vá colhendo essas informações do mundo pós-moderno. Você vai ver que é reverberação do discurso da serpente, que vem de muito tempo. E aqui nós somos confrontados com uma verdade incômoda, mas é verdade de Deus. Sabe o que é, irmãos? Qualquer interpretação da mensagem do Novo Testamento que não inclua a ira de Deus, ela está atenuada e mutilada. O nosso Deus, ele se ira contra o pecado. E o nosso Deus vai colocar os pingos nos is. Minha é a vingança, assim diz o Senhor. Ele vai enquadrar. Se não estiver de acordo com a sua vontade e na forma que os textos bíblicos nos mostram, ele vai enquadrar. Se não foi selado por ele, recebeu o selo da besta. Outra verdade incômoda. No nosso mundo aqui, na sociedade comum, muitas vezes a gente não assume compromissos para não ser politicamente incorreto ou tentar agradar a todo mundo. Mas do ponto de vista espiritual, deixe-me alertar para uma coisa bem simples. Do ponto de vista espiritual, não existe zona franca. Do ponto de vista espiritual, a linha é muito tênue, não tem essa de ficar em cima do muro. Se não estiver com Deus, estará sem Ele. Eternidade com Deus é salvação. Eternidade sem Deus é inferno. Não há um meio termo. Não existe meio crente. Também não tem meio incrédulo. Ou é, ou não é. E essa realidade nos confronta. Os que são selados por Ele são selados. Os que são selados do maligno adoram a besta. Não tem um terceiro time. Não há uma outra via. Não tem uma outra forma. Não existe atalho. Segue o texto. Veja como está agora o segundo anjo. Versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria
da sua prostituição. O segundo anjo, ele agora aponta para o lugar onde esse sistema anti-Deus se instaurou de forma forte, pesada, aqui representada pela Babilônia. No primeiro momento, é possível que os leitores de Apocalipse do século I entendessem como sendo a Roma, porque a Roma era figura de opressão contra o povo. Mas, na realidade, não só Roma. A Babilônia aí é um símbolo de todos os esforços humanos por domínio, por controle. Abrange no Antigo Testamento Babel, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e qualquer outro domínio atual ou futuro que traga a ideia de opressão. A Babilônia é a grande meretriz do capítulo 17, que aqui o anjo já está proleticamente dizendo, ou seja, ele já está predizendo o que vai acontecer com ela. Essa Babilônia já caiu, é símbolo de opressão, de luxúria, de corrupção e de perseguição. Sistema mundano com religião prostituída. A grande meretriz do capítulo 17 tem como base Daniel capítulo 2. O sistema anti-Deus, sistema mundano que faz com que as pessoas sejam seduzidas por Satanás no poder do pecado, esse sistema vai ruir, esse sistema tem nome, é Babilônia. Que Babilônia caia. E que a Jerusalém do alto seja erguida. Terceiro anjo, versículos 9 a 12. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobre para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O que é que está acontecendo aqui? É o castigo eterno dos adoradores da besta, o castigo eterno dos idólatras. Aqui cabe algumas observações. Quando o texto diz assim: vai beber o cálice da ira do Senhor sem mistura. A ideia, meu irmão, é de que é puro, forte, não é diluído, é na integralidade. Ele vem redondinho. O cálice da ira do Senhor vem pesado, cálice sem mistura. Irmãos, estou falando sobre um tema que é incômodo ao mundo pós-moderno, mas é necessário falar. A ira de Deus, ela não é uma emoção humana. É uma reação pré-estabelecida desse Deus, da sua santidade, em relação à pecaminosidade e à rebelião humanas. Nós já vimos nos textos passados, sobretudo nos juízos das trombetas, que eram juízos de aviso, que o Senhor sempre lançando juízos para que o homem possa voltar-se de seu caminho para Deus. Mas pasme, o que mais espanta é que o texto diz de forma muito clara que os homens, eles não voltam o seu coração para o Senhor.
Então, neste sentido, a ira de Deus contra a rebelião humana, contra a pecaminosidade, ela é inevitável. E esse tormento que essas pessoas haverão de passar, ela vai de encontro a um conceito chamado aniquilacionismo, que é muito comum as pessoas entenderem no mundo pós-moderno, como sendo o final daqueles que não vão estar com o Senhor. Irmãos, é o seguinte, o que é o aniquilacionismo? É a ideia de que o mal, o pecado, ele vai ser aniquilado simplesmente quando o Senhor executar a sentença de juiz que ele reinar através do Cordeiro, que toda a ordem for restabelecida, Satanás ele será aniquilado. E a ideia não é essa. A ideia é que o tormento, do mesmo jeito que a presença do Senhor é eterna e haverá eternidade de alegria com o Senhor, os adoradores da besta, eles vão viver um tormento eterno. As figuras de tormento para punição ao pecado eterno são muito fortes. Os textos são do tipo pranto e ranger de dentes. Sabe qual é o grande problema? Sabe por que é que textos bíblicos assim, eles não nos impactam tanto? Me perdoe a franqueza, mas é porque muitos de nós já nos acostumamos com o pecado, ou pelo menos com aspectos dele. Mas, irmãos, inferno, ausência de Deus e tormento, dor, algo que traz uma angústia profunda, que é marcado de uma forma intensa nos textos bíblicos. Dor para sempre. Condenação eterna, sem possibilidade de voltar atrás. Irmãos, vocês já tiveram dor de dente de madrugada? Eu já tive um canal que estava fazendo um tratamento, eu acho que o cara mexeu, não sei o que foi que aconteceu, que canal tem essa virtude, só dói de madrugada. E eu não tinha plano, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tive que esperar até o outro dia. Começou 2 horas. Eu nunca vi umas 4 ou 5 horas tão grande na minha vida. Os irmãos que fazem ginástica, academia, vocês já fizeram um exercício chamado prancha? Esse exercício chamado prancha, para quem não conhece, é bem simples. O professor deixa você numa posição só, que nem uma prancha. Irmãos, é só 1 minuto. Eu nunca vi uma coisa para doer tanto. Agora, irmãos, pense numa eternidade de pranto, ranger de dentes, lamúria, tristeza, de ai, de ui, para sempre. É sobre isso que esse texto está trazendo. A perspectiva de eternidade com Deus tem o seu lado oposto, que é uma perspectiva de eternidade sem Deus. E o que é mais interessante, irmãos, é que era isso que nós merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. É por isso, irmãos, que nos nossos corações precisa ter o senso de gratidão.
o tormento sem cessar dos ímpios está em contraste com a felicidade eterna dos salvos. Veja Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. O louvor daqueles que são povo de Deus diz assim: os anjos, cada um deles tinha 6 asas, cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Alegria, louvor, glória. Agora veja o capítulo 14 de Apocalipse, esse de agora. Veja o versículo 13. Aliás, 13 não. O versículo, esse de 9 a 12. No versículo 11 diz: fumaça e tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Aí no versículo 13, uma bem-aventurança. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. E no versículo 13, que é o que eu vou falar agora, tem uma bem-aventurança. Sabe qual é? Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva: felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão da sua fadiga, pois as suas obras os seguirão. Isso aqui também é resposta ao capítulo 13. Por quê? Porque no capítulo 13, as bestas, elas matam os cristãos. No capítulo 13, a besta tem poder para tirar a vida de muitos, tem autoridade. Aí a resposta no capítulo 14 é de esperança. Aqueles que morreram perseguidos e oprimidos, aqui no capítulo 14 a gente sabe o que vai acontecer com eles. O anjo diz: olha, fique feliz, morreram no Senhor, e morrendo no Senhor, eles descansaram. Como eu falei domingo de manhã aqui, torno a dizer, meu irmão, para quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas para quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Quantas vezes você nasceu? Se você nasceu 2 vezes, a primeira vez marca a sua existência. Como ser humano, aqui na Terra, você está aí de forma integral, corpo, alma, espírito. O segundo nascimento é nascimento do Espírito Santo. É se você é nova criatura. Quem tem 2 nascimentos, só está fadado a uma morte. E essa morte ocorrendo, não é encarada como um peso, é encarada como um descanso. Agora, meu filho, se você só nasceu uma vez, eu tenho péssimas notícias para você. Se você só nasceu uma vez, que é essa marca da tua existência, e você não abriu o seu coração para o Senhor, ainda não foi selado com o Espírito Santo da promessa, você pode morrer 2 vezes. A primeira vez marcando a tua existência, e a segunda vez a morte ou condenação eterna, separado de Deus pela eternidade. Aqui uma coisa fantástica no versículo 13. Os mortos em Cristo, irmãos, eles não são levados para os céus pelas obras. Efésios 2:8.
não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas as obras são relevantes, as obras seguem. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para fazer boas obras. As obras não abrem o nosso caminho para o céu, mas as obras acompanham o nosso caminho para o céu. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Você que tem militado no ministério, você que tem militado na pregação do Senhor, no testemunho do Senhor, você que tem sido escorraçado dos meios sociais pelo fato de você ser o que você é, você que já foi humilhado, saiba, o Senhor tem em alta conta tudo isso que você está vivendo. Nós não vamos ficar sem recompensa. Tudo aquilo que é feito com as motivações do reino, elas sobem diante do Senhor. E esse Deus, em Cristo Jesus, vai nos visitar. Aí segue já o texto adiantando a execução do juízo, no primeiro momento, a colheita dos justos. Versículos 14 a 16. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Esse termo é um termo messiânico. Esse alguém semelhante a um filho de homem é o Senhor Jesus. Aqui nesse momento, agora veja, é possível que você encontre comentaristas que digam que é um anjo a mais. Só que no contexto dá-se a ideia de dois grupos que vão ser visitados pelo Senhor. Um primeiro grupo vai ser ceifado, que é aquele povo seu que lhe pertence, e um segundo grupo vai ser colocado na eira ou no lagar para ser pisado. É juízo, está sendo feita aqui a separação entre um e outro. Então, dos versículos 14 a 16, alguém semelhante ao filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça, e o que é que ele tem na mão? Uma foice. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem. E ele lança uma palavra de exortação, de alegria desse momento. Ele diz: toma a sua foice, faça colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Os versículos 29 até 31. Mateus 24, de 29 a 31. Versículo 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus ainda, um pouquinho mais para frente, no capítulo 25, os versículos 31 até 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita
e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram de beber, fui estrangeiro, vocês não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O momento está chegando agora. Esse momento está chegando. É disso que esse texto começa a dizer. E nesse primeiro grupo, o que está sendo recolhido são aqueles do Senhor, aqueles dos seus. Cristo vem, irmãos. E quando Ele vier, Ele não vai vir como veio na primeira vinda, de forma humilde, numa manjedoura. Não. Agora Ele virá de forma gloriosa. Ele não virá de forma humilde, sofreu os escárnios, foi esbofeteado, massacrado. Agora não, irmãos. Ele virá nas nuvens, de forma vencedora. Ele vai vir fisicamente, Ele vai vir pessoalmente, Ele vai vir visivelmente. E Ele vai recolher aqueles que são seus. A Bíblia escreve isso de várias formas. Mas essa é a grande convicção. A convicção de que aqueles que são selados pelo Senhor, Ele vai recolher para si. É povo dEle. E se você foi selado por Ele, saiba, aonde Ele estiver, você vai estar também. Agora, irmãos, tem uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Os ímpios que também vão ser ceifados. Só que a ceifagem dos ímpios, ela é diferente. Versículo 17 a 20. O outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz: aquele anjo que tinha a foice afiada, tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar. Perceba de forma bem sutil, não está em Sião. Versículo 20. Está fora. De onde? Fora da cidade. Não está no domínio, está fora. Eles foram pisados fora da cidade. E correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, 1,5 metro, numa distância de cerca de 300 quilômetros, que é a distância da Palestina, de uma ponta à outra. A ideia é dizer que o juízo é total
mortal, pesado, profundo, vai ser executado de forma severa. Há quem faça a ligação desse texto com a batalha do Armagedon, lá na frente. Mas a ideia é que os inimigos do Senhor vão ser pisados nesse lagar. O que é um lagar, irmãos? As uvas, quando elas são colhidas, na Palestina do século I, elas não eram prensadas em tanques como nós temos hoje. Elas eram prensadas em lagares, mas o conceito é o mesmo. Coloca-se as uvas lá e a pessoa vai e pisa. Isso é uma figura de linguagem que vem desde o Antigo Testamento, onde aqueles que são inimigos do Senhor são pisados no lagar da ira dele. Ele os pisa. É uma figura de execução da ira divina sobre os seus inimigos. Irmãos, o julgamento ele é radical, destruindo qualquer vestígio de maldade e hostilidade contra o reinado do Senhor. 2 momentos, 2 colheitas. Uma colheita daqueles que são povo dele e uma outra colheita daqueles que não são povo do Senhor, são os adoradores da besta, inimigos do Senhor que vão ser pisados nesse lagar. Aí aqui, irmãos, um texto bem interessante que fecha com essa ideia. A ideia da condenação eterna. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 3. Os versículos 11 e 12. O batismo de fogo de Jesus. Aqui em Mateus, como vem. Mateus, no capítulo 3, versículo 11 e 12, João Batista, falando sobre Jesus, João Batista diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção. Versículo 12. Complementa essa história. Em Mateus e em Apocalipse. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Qual é a ideia aqui em Mateus e que fecha com esse texto? Regra de hermenêutica. Perceba o contexto, e o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. O versículo 12 ilumina o versículo 11. O versículo 12 diz: ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, os que são batizados com o Espírito Santo. E a palha velha, que não vale de nada, vai para um fogo, que é o fogo eterno, o fogo da condenação eterna. Entenderam aí? O fogo da condenação eterna. Irmãos, quais são as grandes verdades que nós queremos explorar nessa noite? Cristo é soberano e reina. Mesmo que sua igreja esteja sofrendo sobre a terra. Essa é a essência da mensagem de Apocalipse. Meu irmão, o Cordeiro virá e vai consolidar o seu reino. Aqueles que foram serados por ele vão viver com ele pela eternidade. E aqueles que são adoradores da besta e que participam do sistema que aqui é chamado Babilônia, que é toda essa ideia anti-Deus, saiba, viverá eternamente em tormento. Segunda ideia. Na proclamação do Evangelho, é necessário o alerta de que um dia deveremos
prestar contas ao Senhor. É inevitável. Um dia, todos nós estaremos face a face com Ele. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor. E nesse preparo eu faço a pergunta: só existem dois grupos. Você viu que existem os salvos ou os perdidos? Os adoradores da besta ou os adoradores do Cordeiro? Aqueles que estão com Cristo no monte Sião, que é o símbolo da presença, da força, da fortaleza dele, ou estão no tormento eterno? Aquele que está cantando o cântico da vitória, ou aquele que está se lamentando num lago de fogo, em pranto e ranger de dentes? Aquele que é qualificado no povo de Deus, e aquele que é qualificado no povo do maligno. De que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? Você tem buscado uma vida de santificação diante do Senhor? Você está preparado para o dia do juízo? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nem teve glória Apocalipse 14, né? É difícil mesmo. Mas eu quero perguntar se há alguém aqui nesta noite que entende e quer estar no lado do Cordeiro, que quer estar aonde o Senhor estiver, que quer cantar com o Senhor o cântico da vitória, e que deseja nessa noite fazer a sua aliança com Deus. Há alguém aqui que gostaria de firmar esse compromisso com o Senhor? Eu gostaria de convidá-lo a vir até aqui, para que pudéssemos orar por você. Há alguém? Há alguém? Há alguém que nessa noite quer firmar o seu compromisso com o Senhor? Há alguém que nessa noite percebe que está em meio a pecados, mas percebe que o Senhor é poderoso e forte, o Cordeiro de Deus que venceu a serpente, e que pelo sangue dele comprou, remiu povos, línguas, nações, pessoas para a sua glória. Você quer firmar o contrato com esse Senhor hoje em Cristo Jesus? Amém. Gostaria de pedir ao pastor Tomás que encerrasse orando ao Senhor, que minha avó está indo embora. Eu vou pegar o microfone. Oremos, irmãos. Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, como nós, e ocultou aos sábios e entendidos. Pai, Deus glorioso, quanta coisa bonita que o Senhor vai fazer, mas também quanta coisa terrível para aqueles que não creem, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos desperte como teu povo. A tua igreja desperte, ó Deus, para a realidade do que será amanhã, o futuro, quando Jesus Cristo voltar. Para que não sejamos julgados fora, por não termos realmente uma decisão lá de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos subir para estar com o Senhor. Nós queremos ser colocados, ó Deus, com o teu povo, julgados pelo Senhor, que pela graça nos concederá o galardão. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que ainda não creem. E se aqui ainda há alguém, ó Deus, que não tem essa experiência, essa fé, quebrando o seu coração para que eu possa entender e fazer a decisão.
Se aqui, ó Deus, alguém que está afastado do Senhor, Pai, que se apresse em voltar, porque nós sabemos que o Senhor vai voltar. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, porque o Senhor nos fez entender a tua palavra. Despede-nos em paz. Nos guarda, Senhor Deus, nos regressa aos nossos lares, das serventes, incidentes, das assaltantes, qualquer coisa, ó Deus. E nos dá a noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, nosso Pai. Graças a Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com a sua igreja agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, amados. Vão na paz do Senhor.